Bom, perguntas, senhores. Vocês têm perguntas? Boas perguntas? Curiosas perguntas? Como é que é? Ninguém tem pergunta nenhuma. Só um fracasso. Eu tinha falado sobre a cristologia transcendental de Karl Rahner, né? Que no caso, pelo que eu percebi, ele é nominalista. Mas até nessa questão do nominalismo, de perder essa essência da encarnação do verbo, seria mais ou menos isso que aconteceu no ecologismo, dentro da teologia, vamos dizer assim, dar uma ênfase muito grande para a criação e não para o Criador, meio que equiparar. De uma certa maneira, porque o que você acaba gerando, se você bota Deus para cá, né, quer dizer, se você considera que Deus é da mesma maneira que a gente você diminui Deus e, ao diminuir Deus, você o coloca como sendo, de uma certa maneira, parte da natureza, ou a própria natureza, no sentido moderno de natureza. Né? E é isso que a gente encontra em muitos desses grupos ecológicos radicais, etc. Eles, na verdade, estão cometendo um ato de idolatria, estão idolatrando a natureza. Por quê? Porque eles não conseguem perceber que tudo isso que existe, toda a criação, ela depende do Criador. E eles não conseguem perceber isso porque eles puxaram Deus, pelo nominalismo, puxaram Deus para cá. Né? Botaram Deus no mesmo saco que as suas criaturas. E aí o resultado é que a partir daí você vai ter um monte de opções diferentes, mas todas elas são opções que, em última instância, no mínimo, diminuem Deus. E diminuir Deus, como é impossível, equivale a negar Deus. Seria uma premissa, então, para o agnosticismo. Para o agnosticismo, para o panteísmo, para o panenteísmo, para todas essas idolatrias, basicamente modernas, até para o paganismo. Né? Porque se Deus não é o ser em si, do qual todos os outros participam, você corta tanto essa conexão das criaturas com Deus, logo do pertencimento das criaturas todas a uma ordem maior, né? Como eu falei, em que 2 mais 2 é igual a 4 e não matarás, são aspectos de uma mesma ordem, porque é uma ordem que é anterior e, por assim dizer, exterior ao universo criado. Porque Deus não cria o caos, ele cria uma ordem extremamente complexa. Hoje em dia, inclusive, a física está vendo como é que coisas que antigamente se consideravam caóticas, fumaça de cigarro, se dizia que era caos. Hoje, a física já conseguiu entender que é uma ordem extremamente complexa. Como é uma ordem extremamente complexa a do habitat dos bichinhos todos, nas árvores, etc. Teve um negócio que eu achei fantástico. Os caras estudavam besouros, aí eles não conseguiam fazer os besouros procriar em laboratório. De jeito nenhum, os bichos simplesmente não se interessavam. Aí foi um cara lá para o habitat dos besouros, para pegar os besouros no flagra lá, fazendo besourinhos, para tentar ver qual era a diferença. Aí o cara descobriu que no habitat dos besouros tinha um bichinho minúsculo que entrava numa ranhura, numa ruga da testa dos besouros, e esse bichinho soltava um cheiro que deixava o besouro animado para fazer besourinhos. E então, no laboratório que não tinha esse bichinho, porque o bichinho precisava estar, sei lá, numa determinada árvore para sobreviver o resto do tempo, coisa assim, eles não conseguiam fazer o bicho procriar. O que é isso? É uma ordem extremamente complexa. Né? E se você puxa Deus para cá, quer dizer, se você considera que Deus é da mesma maneira que a gente o que você está fazendo, em última instância, é negar até mesmo a possibilidade dessa ordem. Porque uma ordem assim complexa,
Se você não tem um ordenador para ela não é uma ordem, ela é uma bagunça, ela é caos. Mas aos poucos a ciência, né? Pouca ciência afasta de Deus, muita ciência aproxima. No caso, a gente não está nem falando de religião, repare, a gente está falando de filosofia. Porque filosofia tem consequências. Tem um vídeo meu no YouTube, inclusive, Por que Estudar Filosofia, em que eu digo que a gente vai sempre aderir a alguma sistematização do mundo. Quer dizer, algum jeito de ver o mundo. Só que se a gente não estuda, a gente vai aderir sem pensar. Né? É o que acontece. Por exemplo, o sujeito na escola, ele ouve aquele blá 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 marxista todo. Então ele começa a dividir o mundo entre oprimidos e opressores. E ele fica usando isso como maneira de categorizar o mundo. Poxa, mas tem hora em que isso não vai funcionar. Tem hora em que a economia é a coisa menos importante de todas. Né? Tem atos que são, muitos atos, os melhores atos, na verdade, são movidos pelo amor, não pelo interesse econômico. Né? Mas se o sujeito cai no reducionismo como o reducionismo marxista, ele vai ignorar isso. E o que é pior, a maneira mais frequente de cair nesse tipo de coisa é porque a pessoa não examina a coisa. Né? Ela pega aquela maneira de ver o mundo que o professorzinho de história da escola dá e ela engole aquilo sem pensar naquilo, sem ver as consequências daquilo, sem ver que aquilo, por exemplo, nega o amor dos pais dele, do qual ele nasceu. Não tinha interesse econômico nenhum ali, na maior parte dos casos. Né? Então, uma maneira de ver o mundo que reduz tudo à economia, poxa, o cara é cego para a maior parte da realidade. Outro exemplo, Descartes, que é um cara que está assim, também na base da filosofia moderna. Né? O famoso, todo mundo conhece a frase dele, né? Eu penso, logo eu existo. O que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo que, contexto, né? Não tendo como ter certeza de nada, porque, poxa, os olhos da gente se iludem. Né? Tem ilusões de ótica, tem coisa que a gente olha e acha que está longe, está perto, e vice-versa. Bota um pedacinho de pau num copo d'água, o pedacinho de pau parece quebrado. Não dá para confiar na visão. Também não dá para confiar na audição, porque volta e meia a gente acha que falaram uma coisa, era outra. Não dá para confiar em nada. No que dá para confiar? Aí o cara ficou parando, pensando. Ele, bom, se eu estou pensando, tem alguém pensando. Eu existo. Agora, na continuação do raciocínio, ele diz, mas e o meu braço? Como é que eu posso ter certeza que o meu braço existe? E aí a solução que ele dá é péssima. Ele diz que Deus não ia ser malvado ao ponto de deixar de se enganar e achar que tem um braço quando não tem. Eu que o diga, né? Assim, eu não tenho uma perna, mas o pé que eu não tenho dói para burro. Né? Então, se isso seria maldade, eu estou sofrendo essa maldade. Mas o que o Descartes fez? A partir desse raciocínio? Tinha certeza do pensamento, não tinha certeza da carne. Então ele dividiu o homem entre a coisa que pensa, da qual ele tem certeza que existe, e o corpo. Resultado, o homem virou um fantasminha que habita um robô. E aí a gente tem a medicina moderna, por exemplo, que pega o cara, bota o cara no hospital. O hospital é um lugar feio, com paredes chapadas, que não tem uma samambaiazinha, e o cara fica num ambiente horrível, sendo cutucado para cima e para baixo. Por quê? Porque na cabeça do médico, o corpo do cara é uma máquina, o médico está tratando da máquina, e o fantasminha que mora na máquina é profundamente desinteressante. Para quê? Prestar atenção no fantasminha. Né? Ele está cuidando da máquina.
Mas, gente, isso a gente vai ver em aulas posteriores. O homem não é um fantasminha que mora no armário. O homem é uma coisa só. É inseparável. Tanto que na hora que separa, o cara morreu. Então não tem mais a alma. O que acontece com o corpo? Imediatamente começa a apodrecer. É um troço assim, mágico até, fantástico. Como que na hora da morte, zilhões de processos químicos do corpo inteiro param. A gente vai entender por quê nas aulas subsequentes. Mas a medicina moderna tem dificuldade de entender por quê. Aí é por isso que quando pega e bota lá um eletroencefalograma e não registra ondas cerebrais, dizem, o cara está morto. Sendo que muitas vezes o cara volta naquela condição. Mas para a medicina moderna, se o robô não está funcionando, então está morto. Porque eles separaram entre o corpo e a mente. Eles transformaram em duas coisas diferentes. O psicólogo cuida da mente, o médico cuida do corpo. Mas, gente, quase todos os problemas envolvem os dois. Né? Se a gente está doente, a gente fica deprimido. Se a gente fica deprimido, a gente fica doente. E aí vai no ciclo vicioso. Você não tem como pegar e dizer isso é da alçada de um, aquilo é da alçada do outro. São erros filosóficos. Só que a pessoa que não estuda filosofia, ela vai engolir um erro filosófico desse porque ela nunca pensou nele. Ela vai estar acreditando numa coisa, vai botar fé numa coisa errada, porque ela nunca parou para pensar. É por isso que vale a pena a gente estudar filosofia. Porque aí, se a gente for pegar um sistema maluco desse que seja, a gente vai pensar sabendo. A gente vai ter escolhido aquilo. Vai dizer, não, eu realmente acho que nada interessa, na realidade, fora a economia, ou a vontade de poder, ou sei lá, qual maluquice o cara pegar. Mas ele vai estar sabendo o que ele acredita, pelo menos. Né? Mas esses erros, é por isso que eu falei do problema do nominalismo, esse artigo, né, ele se chama a univocidade do ser e a negação do transcendente. Transcendente é justamente aquilo que não é daqui. Né? Deus é transcendente, por quê? Porque ele não é como nós somos, ele é o ser em si. Agora, se você diz que ele é de maneira unívoca, como a gente é, ou seja, ele e a gente, todo mundo é do mesmo jeito, você está negando toda a dimensão transcendente da realidade. Você está negando, assim, a base do universo. E isso foi o tijolinho quebrado na fundação do edifício que levou a esses 500 anos de decadência da sociedade ocidental. Vocês lendo esse artigo, vocês vão ver um monte de exemplos, né, de coisas que são devidas a isso. Porque a filosofia, ela é a base. E a metafísica, que é o que a gente está estudando, é a base da filosofia. Ou seja, o que a gente está estudando aqui? O ser. Como uma coisa é. O que significa que uma coisa seja. Né? Se a gente pega, por exemplo, quando eu era um embrião na barriga da minha mãe com, 4 células. Nenhuma dessas células está aqui hoje. Mas eu sou a mesma pessoa. Por quê? Como? É o que a gente vai estudar. Do mesmo modo, quando eu pedi minha mulher em casamento, eu tinha uma barba por aqui, preta. Aí, claro, usando dos seus poderes, né, superpoderes que a mulher tem, ela chegou para mim e disse, antes de casar, você vai tirar essa barba ridícula. Poxa, eu posso ficar com cavanhaque? Cavanhaque pode. Passei 20 anos de cavanhaque. Aí, depois, ela abdicou dessa autoridade, está aqui a barba de novo. Mas a barba é branca agora. Mas eu sou o mesmo cara. Né? Por quê? É o que a gente vai ver.
Porque essas coisas, elas não determinam o ser, elas não viram outra pessoa. Porque a minha aparência mudou. Né? E a gente estudando esse tipo de coisa, a gente consegue entender a realidade, entender um monte de aspectos da realidade que antes a gente ficaria meio, poxa, mas e isso? Como é que funciona isso? Né? Será que tal coisa é equivalente a tal outra? Será que, se me proibiram de fazer isso, eu estou também proibido de fazer aquilo? Assim, milhões de coisas na vida da gente mesmo, cotidianas, como o exemplo que eu dei da lama, né? Se chove a cântaros, a estrada de terra vira lama, mas, pô, lá era terra. O problema era um monte de pó que levantava. Agora ela é lama. Por quê? O que é a lama? De onde ela surgiu? Aquilo deixou de ser estrada de terra, virou estrada de lama. Se transformou em outra coisa. Né? Esse tipo de coisa, se a gente não estuda, a gente vai pegar as coisas que os outros falaram de uma maneira sem que a gente consiga organizar aquilo mentalmente, levar aquilo às últimas consequências, etc. E muitas vezes vai cometer erros graves, vai fazer besteiras monumentais, justamente por ter aderido, sem pensar, a um sistema filosófico errado. Mas você tinha perguntas também, não tinha? Não, mas provavelmente, futuramente deve esclarecer, mas é a diferença entre... Assim, ente ser é mais fácil, mas ser e essência é mais difícil, não é não? Isso, para entender isso direito, precisa do que a gente vai ver agora. Né? Mas, basicamente, a essência, ela está para o ser como a coerência está para o coerente. Né? Ela é, de uma certa maneira, a organização daquele ser. Então, a nossa essência, por exemplo, é humana. Nós temos a natureza humana, a nossa essência é humana. Agora, cada um de nós é um ser humano diferente, porque a essa essência humana foi dado o ato de ser. E aí passou a ser aquele ente. Né? Eu, Carlos, você, André. Você não sou eu não sou você. Né? Mas a gente vai entender isso perfeitamente mais adiante, porque a gente está indo ainda do muito, muito geral, para a gente chegar, né, nesse nível de particularidade, né, da essência. Isso já é uma coisa assim, o que faz com que a gente seja diferente dos pinheiros? É a diferença essencial. Mas a gente vai chegar lá. Né? Nós somos entes, os pinheiros são entes. A gente ainda está no geralzão. Aí aos poucos a gente vai pormenorizando até a gente chegar, sei lá, no tamanho da minha barba. Né? A gente vai ir pormenorizando. Para quê? Para a gente aprender a entender o que e como as coisas são. Que isso é a base. Né? E aí, para o pessoal que tem interesse em estudar teologia, e pegar a Suma Teológica, estudar sacramentologia, etc., vai ter como entender aquilo. Porque não tem como entender aquilo sem entender a base, né? Que é a base filosófica. Nós então vamos agora, vocês têm perguntas? Perguntas? Já fez, Tá, bom. Então, nós vamos ver agora duas noções que a gente também encontra direto, claro que de uma forma mais confusa, no nosso jeito de falar no dia a dia, né, que são o ato e a potência.
Tinha um filósofo grego, desses que serve para a gente citar depois da 15ª cerveja, fazer muito sucesso, Parmênides, que disse um troço que, se a gente não parar para examinar, parece que ele estava de gozação com a cara da gente. Que nem quando eu falei que o ente é aquele que é, aí depois eu estudei, eu expliquei como estudante é aquele que estuda, o pedinte é aquele que pede, o agente é aquele que age, o ente é aquele que é. Ah, beleza, deu para entender. Antes parecia zoeira. O Parmênides disse que o que é, é, e o que não é, não é. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a gente não pode confundir uma coisa com a outra, basicamente. Né? Então, este quadro negro, ele é. Agora, a água na garrafinha, ela não é o quadro negro. Ela é a água na garrafinha. Aí contra ele veio um outro cara, contra ele não, né? Mas vendo a questão de maneira totalmente oposta, veio um outro grego de nome engraçado, né? Eles gostavam de nomes assim, com o próprio paroxítona, né? A terceira sílaba de trás para frente, que era a sílaba forte. Um tal de Heráclito, que tinha a noção completamente diferente. Ele dizia que tudo é transitório, tudo muda o tempo todo. A frase mais famosa dele é que ninguém consegue tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você vai tomar banho naquele mesmo rio, a água já é outra. Aquela que você tomou banho já desceu. Né? As árvores em volta já cresceram um pouquinho e por aí vai. Então, estava os dois ali, né? Essa questão estava complicada. Como é que a gente vai lidar com o jeito como as coisas são? Se eu pego, sei lá, um cigarro, aquilo é um cigarro. Ah, eu acendi o cigarro, eu fumei o cigarro. Aquilo passou a ser cinza. Peraí, cadê o cigarro? Onde estava a cinza? Né? Que mágica estranha é essa? Peraí, bichinho, sossega. Que mágica estranha é essa? Por que deixou de ser? Parmênides ia ficar horrorizado. Né? Agora, o cigarro, ele estava lá dentro do pacote de cigarro. Passou sei lá quanto tempo dentro do pacote de cigarro? Cigarro velho é beça. O Heráclito ia ficar horrorizado, porque ele continuou sendo cigarro ali. Aí que veio o nosso amiguinho também, proparoxítona, o Aristóteles, que resolveu essa questão com essa noção de ato e potência. A gente usa ainda no dia a dia, né? A gente fala, poxa, essa pessoa tem muito potencial. Ah, aquela menina, ela canta direitinho, ela tem muito potencial. Se ela tomasse aula de canto, ia virar uma excelente cantora. Né? Ou, do mesmo modo, o potencial de produção dessa terra, se a gente plantar não sei o que nela, é muito alto. A gente usa essa expressão. Né? O que ela significa em termos de filosofia? Em termos de metafísica, né, para ser mais exato. É que a gente tem 2, por assim dizer, modos de ser. O ser em ato e o ser em potência. Né? Se eu pego, sei lá, minhas unhas, a unha cresce, né? A gente tem que cortar a unha. Eu não entendo mulher, a mulher fica querendo fazer unha. A unha da gente já cresce, para que fazer mais, mas tudo bem. A unha cresce. Então, ela está aqui, é unha. Mas ela é lixo em potência. Porque quando crescer, eu vou cortar e vou jogar no lixo. O cigarro, ele é cinza em potência. Agora, enquanto o cigarro não é fumado, ele só é cinza em potência. Ele é tabaco e papel em ato. Essa é a diferença. O ato
é como a coisa efetivamente é naquele momento. A potência é como a coisa pode vir a ser. Porque o cigarro vai que, por exemplo, ele é esquecido e nunca é fumado. E acaba, sei lá, um bicho comendo tabaco. Ele nunca virou cinza. Aquela potência, aquela cinza em potência, nunca se atualizou. Outra expressão que a gente usa num sentido deturpado em relação ao sentido clássico, né? Que é a atualização. A atualização quer dizer tornar uma potência em ato. Não existe potencialização. Não existe você tornar um ato em potência. Mas existe tornar a potência em ato. Né? Quer dizer, a potência, então, quando atualizada, é o que a gente chama de ato. É meio assim, chover um molhado, né? Dizer atualizado é ato. Mas é porque eu estou apresentando a vocês um vocabulário. E apresentando a vocês a forma ordenada, organizada de uma coisa que vocês já estão carecas de conhecer. Que é o que a gente, em filosofia, chama de movimento. Movimento, na linguagem cotidiana, é isso, né? Eu estou me movendo. Agora, qualquer transformação, a gente também chama de movimento. Qualquer mudança é um movimento. Movimento é o contrário de estase, de estar parado. Então, a potência, quando atualizada, ela é o ato. Agora, vamos ver isso na prática. Né? O que a gente tem aqui? Em ato, e o que a gente tem aqui em potência? Tem aquela musiquinha cafona, né? Eu sou a nuvem passageira que com o vento se vai. Aí diz, não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Verdade. Porque essa pedra é uma pedra em ato. E ela é pó em potência. A nuvem, ela é uma nuvem em ato. E ela é o que em potência? Chuva. Agora, a potência, como no exemplo do cigarro, ela não é necessariamente atualizada. Ou seja, a gente é muito mais em potência do que a gente é em ato. Ainda que, com o passar do tempo, especialmente, né, no caso do ser humano, fiquem para trás uma imensa quantidade de potências que a gente nunca atualiza. Você pega um nenenzinho recém-nascido, saudável, assim, um nenenzinho normal, bonitinho, saudável. Se pegar esse nenenzinho com 3, 4 anos de idade e botar para fazer ginástica olímpica, ele pode vir a ser um ginasta olímpico bom. Talvez ele não tenha, não seja em potência, não tenha o potencial dele, né, como a gente diz na linguagem vulgar, de ser um grande campeão de ginástica olímpica. Mas se ele começou com 4 anos de idade, pelo menos dá aquelas piruetas malucas, pular para trás, etc. Quando tiver com 12, 13, ele vai fazer em ato. Agora, e se esse menino não foi posto na aula de ginástica olímpica? Aos 12 anos de idade, ele não tem mais o potencial de se transformar num grande ginasta olímpico, ou sequer um ginasta olímpico decente. Porque ginástica olímpica é um traço que ou você começa nenenzinho ou você não faz nunca. Mesma coisa com a música. Alguns de vocês tocam instrumento? O quê? Eu toco violão.
Toca violão. Não vai me dizer que você aprendeu violão para atrapalhar a missa, não, né? Não. Não, tá. Mas então, quando você pegou o violão pela primeira vez, né, você olhou aquele instrumento esquizofrênico, assim, são 6 cordas, cada uma afinada num tom. Se olhar, aquele que nem o teclado de um piano, né? Só que 6, cada um afinado num tom, é loucura, instrumento maluco. Mas o cara, minha mãe tocava, muito bem. Mas aí o cara pegou o violão, primeira vez que ele chegou e botou os dedos lá e tentou fazer um Mi maior, o dedo doía. Ele tinha que olhar para saber onde é que o dedo estava. Era tudo uma grande confusão. Por quê? Porque ele era um violonista em potência. Aí, depois que ele atualizou essa potência, estudando violão, ele chega lá, cata o violão e plect, já cai o dedo no lugar certinho. Ele já muda de acorde certinho, ele toca solo, toca astúrias lá, faz, arrebenta no violão. Por quê? Porque ele atualizou aquela potência. Isso não é um processo instantâneo, não é uma mágica. É simplesmente uma coisa que consiste em você tornar realidade, ou seja, ato, aquilo que estava ali, mas ao mesmo tempo ainda não estava ali. Qualquer pessoa, assim, saudável, não sei que tenha algum distúrbio muito grave, consegue aprender a tocar um instrumento, assim, de maneira minimamente decente, sei lá, alguém cantar junto, tocar, animar um baile, sei lá. Nem todo mundo é um grande músico em potência. Mas todo mundo tem a capacidade básica de pegar e aprender a repetir no instrumento o que está escrito na partitura. Isso é uma coisa que todo ser humano tem em potência. Quem tem ato? A pessoa que se dedica àquilo. Eu costumo dizer que um dos problemas maiores, e a gente vai entender por que rapidinho, da educação, entre aspas, moderna, é que ela perdeu de vista o fato de que educação, assim, o processo de educação consiste justamente na atualização da potência. Então, uma criança, você dá para ela um desenho para ela colorir. Aí ela pega e vai assim, rabisca a folha toda. Aí chega a mamãe e diz, ai, que lindo, meu filhinho. O que essa senhora está fazendo? Ela está celebrando o que o filho é em ato, que é um rabiscador de papel. Ao invés dela procurar ajudar o filho a atualizar a potência que ele tem de coordenar o dedo de forma tal que ele bote a cor certa no lugar certo, colora de maneira correta, não ultrapasse as bordas, etc. Do mesmo modo, para a gente aprender a ler e escrever, deu um massacre, 2 ou 3 gerações quase, quando inventaram esse negócio do método da palavra inteira, de alfabetização. Que é o quê? Olha o raciocínio. Vê se não é exatamente essa coisa de esquecer que a educação é atualizar a potência. Os caras pensaram, bom, a pessoa que lê rápido, lê bem, sabe ler, ela não fica juntando letra, né? O ato. Ela olha e já leu ato. Então, pensaram os bobos, a gente, ao invés de ensinar para a criança beabá, C-A-K, D-A-H, a gente vai apresentar as palavras inteiras para a criança, para ela ler de uma vezada só. Gente, isso criou geração de analfabetos. Por quê? Porque confundiram o ato que é feito depois que aquela potência já foi atualizada com o processo de atualização. Quer dizer, ao invés de pegar o processo de atualização
para a pessoa chegar lá no ato, eles pegaram o ato e tentaram plantar o ato pronto. Não é assim. Não funciona. Isso é tão absurdo quanto você pegar um moleque de 5 anos de idade, sentar na frente do piano e dizer toca Rachmaninoff. É claro que ele não vai tocar Rachmaninoff. Agora, ele tem a potência. Só que ela tem que ser atualizada. Né? Aí agora, o nego já viu que não funcionou, etc. A experiência que fizeram. Então estou começando a ensinar de novo foneticamente. Né? O B tem som assim, b, b, b. Junta com A, faz Bá. E assim se consegue atualizar essa potência. Então nós, como qualquer criatura, nós somos algo em ato e nós somos uma infinidade de coisas em potência. Né? Vocês aqui são filósofos em potência, pensadores da metafísica em potência. Vocês estão agora atualizando essa potência, ou seja, aprendendo as ferramentas, vencendo o obstáculo da ignorância dessas ferramentas, do uso delas. E a mesma coisa acontece com toda criatura. Se você pega uma árvore, ela é um monte de coisas em potência. Ela é lenha em potência. Ela é cinza em potência, pega um fogo no mato. Ela é uma árvore muito maior e florida em potência. Agora, em ato, o que ela é? Ela é aquilo que está ali, e só aquilo. Né? Essa sacada brilhante do Aristóteles, é o que possibilitou sair daquela sinuca de bico dos outros dois gregos lá, um dizendo que tudo muda, o outro dizendo que o que é. Por quê? O Aristóteles sacou uma coisa que hoje em dia, né, tendo já 2.600 anos depois dele, a influência dele tendo ficado na sociedade, e a gente usando essas palavras, né, olha só o potencial desse cara, muito bom, vamos investir nisso. Ele sacou que cada ente, ele é algo em ato e ele é um tantão de outras coisas em potência. Então ele não deixa de ser aquele ente, via de regra, ao atualizar uma potência. Né? Se a gente pega aqui 3 rapazes fortes. 3 rapazes fortes são uma infinidade de coisas em potência que nós 4, eu dizer, os 3 porque os 3 homens, né, mais velhos, potências que a gente deixou para trás. Eles ainda têm como atualizar, a gente não tem mais. Coisas que se a gente tivesse começado a fazer na idade deles, a gente teria passado por aquele processo de atualização daquela potência, que para muita coisa a gente chama de educação, né, no caso do ser humano, e eles podem vir a ser em ato. Quer dizer, tem gente meio louca, né? Eu, depois dos 50, resolvi aprender a tocar piano. Assim, cada louco a sua mania. Eu já tocava sax, flauta, essas coisas, resolvi aprender a tocar piano. Estou aprendendo, mas para mim é muito mais difícil. Por quê? Porque a hora certa de aprender um negócio desse é quando a pessoa é nova, preferência criança. Porque a gente vai perdendo, a gente vai deixando de ser essas coisas em potência. Algumas a gente atualiza, outras a gente deixa para trás. E o mesmo acontece com cada ente criado. Né? O bastão de giz, ele tem a potência de ser um meio para sinais escritos no quadro, letras, desenhos, etc. Todos nós, nossos corpos são cadáveres em potência, mas não são cadáveres em ato.
Né? Esses rapazes cabeludos aí são carecas em potência. Né? Tudo isso faz parte de como os entes são. Agora, também nisso, nós temos uma diferença. Qual? Deus, e, mais uma vez, reitero, estou falando do Deus do ponto de vista filosófico, do Deus dos filósofos, como se diz. Tá? Não é pelo fato de eu acreditar na revelação que eu estou falando de Deus. Estou falando de Deus do ponto de vista filosófico, puramente. O fato de a revelação e a filosofia concordarem em um monte de coisa, para quem acredita na revelação como eu, é ótimo. Mas você não precisa da revelação para entender o que Aristóteles entendeu, né, 2.600 anos atrás, que Deus é ato puro. Isso é crucial. Isso é crucial. Por quê? Porque em Deus, sendo ato puro, ou seja, Deus não muda, a gente pode participar desse ser de Deus. Como eu falei, né, em português a gente tem essa diferençazinha que em algumas ocasiões dá para funcionar, né? Deus é, a gente está. Por quê? Porque a gente muda. Antes da nossa concepção, a gente não era nada. Eu costumo brincar, né? Dizendo, pois daí é no tempo que eu era, meu pai orando com minha mãe pensando besteira. Não, eu não era. Não era nada. Agora, os óvulos na barriga da mulher são potencialmente pessoas. Porque a mulher já nasce com todos os óvulos que ela vai usar ao longo da vida, né? O homem que vai produzindo. Mas os óvulos são potencialmente pessoas. Mas é claro que, sim, 99,99999% deles não vai se tornar uma pessoa, mesmo que a mulher engravide e tenha um filho atrás do outro. Ela tem mais óvulos do que tempo de fertilidade. Né? Tanto que tem mulheres que, por várias razões, sei lá, casam tarde, o que for, né, elas jogam fora cada mês um óvulo durante um tempão, e aí quando chega na hora, consegue fecundar o óvulo, tá ali, tem outro, tem outro, tem outro. Né? A mulher tem óvulo para burro, graças a Deus. Agora, isso quer dizer que aquela mulher está carregando sei lá quantos milhares de pessoas dentro da barriga dela? Não. Por quê? Porque aqueles óvulos não são pessoas em ato. A diferença entre ato e potência é, se a gente parar para pensar, a diferença mais crucial que pode existir em toda a criação. Porque Deus, que não muda, é ato puro. Então, para falar dos óvulos lá da moça, né? Juntou o óvulo com os espermatozoides. Aí Deus dá o ato de ser. E aquela essência humana se torna uma pessoa. Por que ele dá? Porque ele tem. Porque ele é ato puro. Se eu quero acender um cigarro, eu tenho que mudar de exemplo, né? Porque está me dando vontade de fumar, mas tudo bem. Se eu quero acender um cigarro, do que eu preciso para acender um cigarro? Fogo. Por quê? Porque eu não tenho como dar fogo ao cigarro se eu não tiver fogo. Se eu quero gelar uma cerveja, gelo. Eu não tenho como dar o gelo à cerveja, dar o frio à cerveja, se eu não tiver um frio para dar. Ela não vai esfriar. O cigarro não vai acender. Eu não posso pegar uma pedra de gelo e botar na ponta do cigarro e achar que eu vou acender.
ou gelar a cerveja com um lança-chamas. Não funciona. Fiz barulho, medo. Bom, porque o que a gente tá fazendo quando a gente acende o cigarro ou qualquer coisa, bebe uma água? A gente está dando uma coisa a outra coisa. A gente está atualizando uma potência. A potência do cigarro se transformar em cinza, em fumaça, ela é atualizada quando eu dou ao cigarro o fogo. A potência das minhas células ressequidas, da mucosa da garganta, de se tornarem células contentinhas, saudáveis e hidratadas, é atualizada quando eu dou a elas água. A potência da criança de conseguir ler e escrever é atualizada quando Dona Mimi, lá na sala, ensina para a criança B, A, B, C, A, K, D, A, D. Ela está dando à criança aquilo que a criança não tinha. A água deu às células da mucosa aqui a umidade que elas não tinham. O isqueiro deu ao cigarro o calor, o fogo que ele não tinha. O gelo deu à cerveja o frio que ela não tinha. E assim se atualiza a potência. Se a gente consegue entender direitinho essa questão do ato e potência, todo o resto se encaixa. Por quê? Porque o que a gente tem, assim, a realidade dos fatos, as coisas, os entes, cada coisa, aquilo é sempre o resultado de uma série de atualizações. Por exemplo, essa mesa, ela foi, algum dia, a matéria que compõe essa mesa, algum dia foi uma sementinha. Estamos sendo invadidos por cachorros carinhosos. Snoopy, sai, show. Sai, rapaz, está perto do tripé. Ela está sendo aquela matéria dessa que veio a dar nessa mesa, tinha aquela sementinha da árvore. Aí aquela sementinha da árvore, ela foi pegando os nutrientes do solo e foi crescendo, e foi virando uma árvore grande, bonita, né? Virou um arbrão de todo tamanho. Aí chegou um maluco lá com a motosserra, cortou aquela árvore, levou o tronco para a serraria, aquilo foi serrado, aí o marceneiro comprou aquela madeira e cortou nos formatos certos. Cada coisa dessas é a atualização do potencial. A matéria dessa mesa, ela estava espalhada na forma de, sei lá, nitrogênio no solo do lugar em que aquela sementinha foi plantada. Ela foi sendo progressivamente atualizada de várias maneiras. É por isso que tem uma frase, assim, é romântico, né, mas é bonitinho, do Carl Sagan, aquele cientista, tadinho, era ateu. Mas por que ele era ateu? Ele era ateu porque a noção de Deus que ele tinha era essa noção nominalista. Essa noção de Deus que é como a gente é. Logo, ele não conseguia perceber Deus como o ser necessário, que faz a grande diferença entre existir alguma coisa e não existir nada. Porque ele só conseguia ver as coisas contingentes, as coisas que podem existir ou não. Então ele botava Deus nesse pacote e considerava que Deus seria desnecessário.
Aí você chegava para o cara, ou para outro qualquer da mesma tribo, né? E você perguntava para ele, mas por que existe alguma coisa e não nada? Ah, porque houve o Big Bang. Tudo bem, mas assim, e antes do Big Bang? Né? Tem uma hora que o cara para. Tanto que alguns deles inventaram uma tese de que o universo se expande, depois se retrai, se expande, depois se retrai, se expande, depois se retrai. Beleza, tudo bem, poderia ser, nada contra. Agora, por que existe aquele monte de coisa, aquela matéria toda que se expande e depois se retrai? Quando poderia não existir nada? Né? Isso é o que faz a grande diferença. Né? De Deus como sendo necessário, Deus como não sendo contingente, não sendo uma dessas coisas que podem aparecer ou não, ele dá o ser, como o isqueiro que dá o fogo do cigarro, ele dá o ser àquelas coisas. Como vocês vão ver, a matéria, ela é uma só, ela vai só se transformando. Daí a linda frase do Carl Sagan, que eu falei para burro, não falei a frase dele, né? Ele diz que nós somos feitos de poeira de estrelas. E é verdade. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Por quê? Porque os átomos que nos compõem, eles já foram uma infinidade de coisas antes. Quer dizer, a matéria daqueles átomos, na verdade, porque os próprios átomos se transformam em átomos de outras substâncias, né? Se combinam, se separam, né? Eles foram a infinidade de outras coisas. Então, enquanto o universo estava sendo criado, né, estrelas e coisas, e o planeta, e aquela coisa toda, uma se separando da outra, por assim dizer, é a mesma matéria que foi sendo e vai sendo reutilizada. Tanto que, isso é até interessante, tem uma questão na Suma Teológica, ela é interessante para nós agora do ponto de vista filosófico, tá? Mais uma vez, não é teologia, é filosofia. Mas se um cara fosse canibal, assim, nasceu na tribo de índios canibais, então ele se alimentou única e exclusivamente de gente ao longo da vida. E aí, quando Nosso Senhor voltar em glória lá, vai ressuscitar o cara. Peraí, que matéria que vai ser usada? Na medida que aquela matéria toda já tinha outra pessoa que era dona, o cara se alimentou de gente. Né? É uma questão que é mais engraçada. Sai daí, bicho. É uma questão que é mais engraçada do que realmente importante, na medida em que, convenhamos, assim, acho que não deve ter ninguém que só se alimentou de gente. Mas ela é interessante porque nos faz pensar justamente nessa questão da matéria, da coisa de que a gente é feito. Né? Quando eu nasci, aquelas células que eu tinha, eu havia recebido da minha mãe. Né? E aí eu fui sendo alimentado, comendo as papinhas lá, essas coisas que dá para neném. Depois eu cresci, passei a comer meus bifes e coisa e tal. E o que foi acontecendo? O meu corpo, a matéria do meu corpo, hoje, tem muito pouco em comum com a matéria que saiu de dentro da barriga da minha mãe. Mas aqueles bifes e batatas e alfaces e alcachofras e o que mais que eu tenha comido, aquilo tinha o potencial, ou seja, em potência, aquilo era mais de mim. E quando eu comia aquilo e digeria aquilo,
eu atualizei aquela potência e transformei ela em mais, muito mais de mim. Tudo, assim, na realidade, tudo é coisa que vai sendo atualizada, potência que vai sendo atualizada. A questão lá do canibal, né, que São Tomás botou na suma, do canibal que só comeu gente. Do que está tratando? Está tratando justamente disso. A matéria de que ele fez o corpo dele não foi a matéria de bois e porcos e frangos e arroz e feijão e maçãs e sei lá. Foi de gente. Ah, mas aquela tem dono. Mas, na verdade, para a gente, né, o que é importante nessa questão é a gente sacar que isso aqui já foi uma matéria que já foi parte de um boi, do bife que eu comia. E antes dela ser parte de um boi, ela era parte do capim que o boi comeu. E antes dela ser parte do capim que o boi comeu, ela era um nutriente disperso no solo. E antes dela ser um nutriente disperso no solo, ela era, sei lá, o cocô do urubu, que soltou ali aquele nitrogênio que se dispersou no solo. E antes de ser o cocô do urubu, ela é a carniça que o urubu comeu. E por aí vai. A coisa, ao longo da história, por assim dizer, o que a gente tem é uma sucessão de atualizações de potências. O tempo inteiro. Tudo é atualização de potência. Tudo. Por isso que a gente que tem hoje, o corpo da gente é composto desta matéria. O corpo do cachorro é composto daquela matéria. Mesmo ela não é, por assim dizer, fixa. As células do corpo elas vão morrendo. E outras tomam o seu lugar. Então, aquele capim, ele foi atualizado como boi. Quer dizer, a potência daqueles átomos ali de compor o boi foi atualizada quando foi digerido pelo boi. Antes disso, aquele nitrogênio disperso no solo, a potência dele de se tornar parte da planta foi atualizada quando o capim pegou e deu àquela matéria uma determinada coerência. Isso é o que a gente vai ver na semana que vem. A gente já vai começar a tratar de como que funciona isso. Porque se vocês repararem, do que a gente está falando? O que eu estou dizendo aqui? Que a gente tem um reaproveitamento constante, uma transformação constante, que é uma coisa crucial, especialmente como quando no seu artigo, né, você está lidando com questões que hoje em dia são prementes da vida humana. Você tem um nenenzinho recém-nascido, toda a matéria que compõe aquele nenenzinho recém-nascido é uma matéria que ele recebeu da mãe, via placenta, e aquilo tudo foi atualizado, reorganizado para se tornar um neném. Só que depois de 20, 30, 40, 50 anos, continua tendo exatamente aquela mesma pessoa que nasceu da barriga da mamãe, mas a matéria praticamente toda mudou. Quantas células a gente tem em comum com quando a gente nasceu? É uma minoria. Né? E mesmo em termos de célula, dizem que a gente tem mais células de micro-organismos de fauna e flora intestinal, por exemplo, que nos ajudam a digerir a comida,
Basicamente, são necessárias para a nossa sobrevivência. A gente tem mais células que não são humanas do que células humanas no corpo. Agora, elas não fazem parte do corpo, mas elas estão ali funcionando dentro daquele mecanismo de colaboração, tanto que bateu as botas, pimba, perdeu aquela coerência, perdeu aquela organização, elas começam a comer o próprio corpo. A célula que estava ali feliz da vida comendo arroz, feijão e bife todo dia, ela passa a comer o próprio corpo. Uma das primeiras coisas, desculpa o papo de perito criminal, mas um dos primeiros sinais de morte, depois do cara morrer, claro, além de não respirar, etc., é uma mancha verde que aparece aqui. Por quê? Porque são as células que já estão comendo o corpo por dentro. As células que até imediatamente antes da morte estavam ajudando o corpo a sobreviver, quando não tinha mais vida, elas passaram a exercer uma outra função. Mas o fato é que toda essa matéria, a matéria das células, a matéria do corpo, tudo isso já teve outra coerência, outra forma. A gente transforma a água que eu bebo, eu transformo em mais de mim. Outra parte sai na urina. Mas a comida que eu como, eu transformo em mais de mim. O que não serviu, vai para o vaso. E dali também ele vai voltar à natureza de alguma maneira. Ele vai voltar a esse ciclo. Como eu falei lá, o urubu comeu a carniça, fez um cocô, aquele cocô serviu para fazer um capim crescer, o boi comeu o capim e a gente comeu o boi. Isso quer dizer que a gente comeu o cocô de urubu? Não. Mas aquela matéria que faz parte da gente, que a gente incorporou, que a gente usou para substituir as células cansadas do corpo, aquela matéria, ela já teve essas outras, tantas formas diferentes. Ela foi sendo transformada. Ou seja, potência sendo atualizada. E isso é a regra, isso é o normal em toda a criação. Só quem não muda, ou seja, quem não tem potência alguma a ser atualizada, é Deus. E aí, voltando ao que eu falei no comecinho, por que é que mamães e pedagogos modernos se recusam a ensinar a criança, ou seja, a atualizar a potência da criança, ter coordenação motora, colorindo dentro do quadradinho? Porque elas estão endeusando a criança. Elas acham que a criança é ato puro. Então elas celebram o que a criança é em ato. Uma coisa, por exemplo, eu morei em Petrópolis. Em Petrópolis tem o Coral Infantil dos Canarinhos, que é um dos corais mais famosos do Brasil, que é maravilhoso. São criancinhas pequenas que cantam divinamente. Aí chega na escolinha aqui e vai ter uma apresentação de cantoria das crianças, que é uma coisa assim, parece, sei lá, morcegos guinchando, é um pesadelo. Por quê? Porque não tem ninguém ali para atualizar a potência de cantar afinadamente. Está todo mundo batendo palmas para o que a criança é em ato. Está todo mundo endeusando a criança. Tratando a criança como se ela fosse Deus, como se ela fosse ato puro. Quando, na verdade, a criança, qual é a riqueza da criança? A quantidade de coisas que ela é em potência. Né? Como a riqueza de um cedro, a quantidade de coisas que ela é em potência. Ela pode vir a ser uma belíssima escultura, pode vir a ser uma mesa, pode vir a ser lenha. Né? Então, quando a gente saca isso, ato e potência, a gente já começa a ver a realidade com outros olhos. Né? A ver o quanto a gente
por assim dizer, depende o quanto que a gente está ligado a todo o resto da criação. É a matéria que nos compõe. E um dia, quando a gente morrer, a nossa matéria, que vai se decompor, dizem, provavelmente é mentira, que cadáver seria, em latim funciona, né? Então essa história é bem antiga, seria a carne dada aos vermes. Por quê? Porque realmente quando a gente morrer, a matéria que compõe o nosso corpo, ela vai continuar por aí. Ela nunca vai acabar. A matéria, ela nunca vai acabar. Do mesmo jeito que, quer dizer, nunca vai acabar naturalmente, né? Um dia que Papai do Céu resolver dizer, acabou a brincadeira, chega, faremos novos céus e novas terras, é capaz dele acabar com aquela matéria e usar outra. Mas aí já é questão de teologia. Em questão puramente natural de filosofia, a matéria persiste, sendo atualizada. O que era carniça virou parte morcego, parte cocô do morcego foi transformado em capim, o capim foi transformado em mais boi quando foi digerido pelo boi, o boi foi transformado em mais Carlos quando foi digerido pelo Carlos, e assim vai até o início da criação. A matéria, ela vai sempre sendo reaproveitada. E, com isso, potências vão sendo atualizadas. Quer dizer, não é uma questão de potencial humano apenas. Né? Essa criança pode vir a ser um grande escritor se ela aprender a escrever. Não. É assim que funciona toda a criação. Tudo é sempre potência sendo atualizada, a cada instante. O ar que a gente respira, ele vai entrar para o metabolismo celular. E o metabolismo celular vai soltar gás carbônico de volta para a atmosfera. E aí a planta vai respirar esse gás carbônico e vai soltar oxigênio, exatamente o contrário da gente. E essa matéria, ela vai sendo atualizada nessa infinidade de trocas, de transformações que vai acontecendo. Mas tudo, então, todo o universo criado, cada ente, ele é algo em ato e ele é muito mais até em potência. Deu para pescar o que é o ato, o que é potência? Então, sem ser nem ser humano, nem lenha, nenhum dos exemplos que eu dei, eu vou pedir para cada um que me diga um ente que é algo em ato e alguma outra coisa em potência. Sem ser lenha, sem ser... Sem ser os exemplos que eu dei. Não vou repetir os exemplos que eu dei. Como você pode usar basicamente qualquer coisa? Madeira... Não, madeira eu usei. Madeira eu usei. Vamos lá. Usa a cabeça. Você usou os mais básicos, né? Usou o básico. A barro, o tijolo. Por exemplo. Uma casa. Argila viram vasos. O silício é um celular em potência. É parte do celular. Isso, inclusive, é um problema ecológico muito grave, porque os caras, eu digo para os celulares, os caras pegam uma infinidade de coisas difíceis, de caras de extrair, e usam em quantidades tão pequenas que não é economicamente viável você separar de novo depois. Nossa civilização será conhecida pelos arqueólogos do futuro como a civilização do lixão. Gastou fortuna para produzir um negócio desse e 2 anos depois ele está no lixão. Vamos lá, diga aí, alguma coisa. Vai falar do barro e do tijolo mesmo, né? Tudo bem, mas qualquer outra coisa, não tem problema não.
Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso. Botina. É o que é em ato e é o que é em potência. Vamos lá. Em ato você já falou. Né? Em ato, a botina. Botina. E a potência? O que pode acontecer com ela? Lixo, né? Ir pro lixo, apodrecer, né? Ou ser queimada. Vamos lá. Pensa. Na cozinha tem um monte. Na cozinha, gente, qualquer coisa, meleco do nariz, porque qualquer ente criado, ou seja, tudo, menos Deus, é algo em ato. E é pelo menos alguma coisa em potência. Entendeu? Daqui, é um cinzeiro em ato. É um monte de plástico derretido de fumaça em potência. Farinha, pão. Farinha pro pão. Pode usar energia para temperatura, É. energia para movimento. Energia para temperatura. Né? Sacaram? Tirando Deus, praticamente tudo. Tirando Deus, tudo. E o tempo? Como assim? O tempo seria o que em ato e potência? Bom, o futuro é potência. Né? Quer dizer, é a potência do presente. Por assim dizer. O tempo está sendo atualizado a cada instante. Aquela potência do futuro está sendo atualizada a cada instante. Presente é o ato. Presente é um ato. E o passado também é ato? Não mais. Aliás, essa é uma questão muito interessante, né? Porque essa questão do tempo. Agora, né? Século passado, Einstein soltou uma sacada muito interessante que o tempo é uma dimensão. E realmente faz sentido. Se você pega o próprio São Tomás, ele faz um monte de analogias do tempo com o espaço, do tempo como dimensão. Einstein chegou nisso por razões matemáticas. Mas, em sendo uma dimensão, ele não é um ente, ele não é uma coisa, não seria, né? Uma coisa que existe em si. Seria simplesmente uma coisa que existe em outras coisas. E agora já tem os caras aí dizendo que o tempo não seria necessariamente existente nas outras coisas, seria uma coisa da cabeça do homem, mas aí já é viagem. Seria coerente o tempo e, por exemplo, a medição, a medida. Justamente, seria como a dimensão, entendeu? A A dimensão, sim, essa mesa tem 2,5 metros. 2,5 metros é uma coisa que não existe. Ninguém nunca viu 2,5 metros andando por aí. Ninguém nunca viu. É uma coisa que existe no objeto. É a mesma coisa com o tempo. O tempo passa, né? Os gregos diziam que Cronos, o deus do tempo, devora os próprios filhos. E quem vira uma foto minha quando eu era garotão bonitão, que olha para mim agora, tem certeza que é verdade. Gente, isso aqui tá virando bagunça. Mas então, gente, eu acho que a coisa está linda, deu. Na semana que vem tem mais. Tá? Vocês podem subir do Rio e tal, não brigo. Né? Eu vou botar essa parada no YouTube assim que eu conseguir ver que tem um arquivo com som, se tiver que pegar, tirar o som do lugar, botar no outro, etc. Mas eu acho que a coisa foi andando num bom passo. Né? Aí eu peço então para vocês apenas, como, entre muitas aspas, dever de casa, que vocês procurem pensar, identificar nisso. Né? Quer dizer, ao olhar uma coisa qualquer, pense, isso em ato é um automóvel. Em potência, poxa, esse ferro derretido dá para fazer um monte de coisa. Né? E por aí vai. Quer dizer, na hora de comer, de beber água, pensar, poxa, feijão com arroz, e bife, salada, batata frita aqui, isso em potência é mais de mim. É uma coisa que vai fazer o meu corpo saudável, que vai se transformar em partes de mim. Essa matéria vai passar a ser a minha matéria. Tirando Deus, tudo pode ser atualizado, né? Justamente. Tirando Deus, tudo pode ser atualizado. Inclusive, especialmente as crianças. Por isso que eu fico tão revoltado com a educação moderna. Você gosta de ficar celebrando que a criança é em ato, isso é uma barbaridade. Mas, bom, eu tenho que desligar aqui esse monte de aparelhos. Espera aí.